já estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana. Obrigado pela sua audiência, porque você está acompanhando. Sempre procure ter a sua Bíblia aberta, o seu manual de estudos, para a gente crescer juntos. Você já vai marcando, riscando, colocando suas ideias, porque é sempre muito importante. Aliás, amigos que estão comigo aqui, os pastores Edson Romero e Valdeci Lima, eu sempre digo aqui que o programa Lições da Bíblia, a pessoa pode ter sempre ao vivo, numa comunidade adventista, numa igreja adventista mais próxima de você. Você pode entrar aqui nesse site que está aparecendo em sua tela agora e encontrar uma igreja para você participar dessa discussão. Então, você pode trabalhar com a gente os conceitos e depois ir lá pessoalmente numa comunidade adventista e poder colocar os seus conceitos também e sem nenhum problema, isso faz parte. Estudar a Bíblia é uma alegria para a gente e a gente oferece mais uma vez para você a oportunidade de ter este guia de estudos gratuitamente em sua casa. Você pode telefonar para a gente, para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vai ter alguém para te atender, para pegar o seu endereço e vai te mandar sem nenhum custo e você vai amar o conteúdo que está aqui. E aquilo que estamos conversando, tem muito desse conteúdo aqui que vai te esclarecer ainda muito mais, tá certo? Se você não quer telefonar em horário comercial, você pode entrar no nosso blog e ali poder clicar no banner que tem exatamente esta imagem e você vai poder fazer o seu pedido também, tá certo? Vamos juntos estudar a palavra de Deus e crescermos no plano e na vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amigos, pastores Edson e Valdeci, a gente estava falando um pouquinho aqui sobre como Deus se revela, né? E ainda no começo do nosso manual de estudos dessa semana, falamos um pouquinho, lemos um pouquinho sobre a questão da verdade presente, né? Conceitos da verdade presente. Uma coisa que me impressiona em Deus, não sei como vocês veem isso, é como Deus ele respeita os nossos limites de compreensão. Isso me encanta, porque aí está a sabedoria, né? Em Deus se comunicar de uma forma perfeita, em que ele possa ser compreendido. E ele revelou para Adão e Eva o plano da salvação de uma maneira tão simples, né? Estava lá um cordeirinho, morreu aquele cordeirinho, Adão precisou imolar aquele cordeirinho que simbolizava Jesus, morreu no lugar deles, né? Eles tinham a morte eterna naquele momento, mas morreu no lugar deles. Mas não parou aí. Tivemos outras revelações ao longo dos séculos até Jesus. É correto eu pensar assim? Eu estou pensando corretamente ou é o inverso? Deus ele revela tudo e deixa a gente compreender na hora que precisar. Eu acredito que a verdade é progressiva. Então, à medida que o tempo vai passando, Deus vai dando mais luz assim por diante. Então, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Deus nos falou aos pais pelos profetas no passado, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Deus foi dando recados, né, para os seus mensageiros, outro recado aqui, outro recado ali. E hoje, quando a gente olha para a Bíblia, é a soma desses recados que Deus foi dando ao longo do tempo. Então, a gente percebe que Deus foi dando uma verdade de forma bem progressiva e respeitando a nossa capacidade de assimilação e de compreensão. Então, por exemplo, hoje nós temos uma noção de verdade, nós temos o conhecimento, nós temos uma luz sobre a verdade que no passado as pessoas não tinham. Por isso que Jesus falou para as pessoas da sua época, assim, olha, quantos no passado, quantos profetas, quantos dos grandes homens do passado gostariam de ter o privilégio que vocês estão tendo aqui e nem estão valorizando, né? Então, eles estavam anunciando e desejando estar aqui, ouvindo o que vocês estão ouvindo. Então, essa foi a forma de Deus revelar a sua verdade, de forma progressiva, respeitando a nossa compreensão. E, obviamente, até chegar nesses últimos dias. Exatamente. E também não, além disso que o Edson falou, essa verdade vem para resolver um problema do momento. Por exemplo, as pessoas que estão vivendo aquele momento, essa verdade é uma verdade pertinente à época. Além de ser progressiva, cumulativa, ela é pertinente. É o caso, por exemplo, da queda de Adão e Eva no jardim. Né? E depois a mensagem, se você permitir eu ler aqui na Bíblia, né? Que está em Gênesis 3,15, diz o seguinte: para aquele momento, né? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Isso é o 13. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mas isso é um desespero, porque ela estava sendo questionada por uma coisa que ela sabia que não deveria haver feito, foi enganada, aceitou. E aí é um problema que tem que ser resolvido, né? Aí, no versículo 15 diz:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma primeira profecia que nós vemos na Bíblia a respeito desse plano maravilhoso de salvação, né? Deus dizendo o seguinte: vai haver inimizade entre você e a mulher. Tem toda uma simbologia por trás. Ele já estava resolvendo naquele momento um problema. Vai ser resolvido esse problema. Eu vou adiantar para vocês que vão acontecer algumas coisas. Mais para frente, para o seu plano da redenção, no momento que eles estavam vivendo, ele chamou Abraão, né? Depois ele chamou outros e foi dando recados das coisas que iriam acontecer na presença deles. Até que veio Jesus, como você falou, agora nos falou Jesus, que veio para ser servido, veio para servir e não para ser servido, e queria dar a vida em resgate de muitos. É uma outra informação maravilhosa através de Jesus para resolver um problema naquela época. E se Deus desse toda a informação ali naquele momento para Adão, seria incompreensível. Seria totalmente. Ele não teria essa noção. Compara, por exemplo, Gênesis 3,15, que traz a primeira menção, ou pelo menos da noção do que é a graça, né? O primeiro evangelho a ser pregado foi ali. Ali já é uma síntese do evangelho. A primeira vez que a noção de graça é apresentada na Bíblia é em Gênesis 3,15. Então compara essa revelação da graça em 3,15 com o livro de Romanos, por exemplo, que aí é uma outra abordagem muito mais profunda sobre a graça. Eu acredito que, de repente, Adão e Eva não entenderiam o conceito de Romanos, né? Claro. E também o mundo não estava mergulhado em pecado como estava na época de Paulo, mas é para a gente perceber como que essa verdade da graça, que foi de forma bem sucinta, num único versículo mencionado ali, e depois quando você vai lá para Romanos, ou vai para os Evangelhos, a vida de Cristo, e depois Romanos e todas as demais cartas de Paulo, que abrange muito, né, Gálatas, sobre a graça, como que essa noção da graça hoje nós temos muito mais conhecimento que as pessoas do passado. E a expressão evangelho eterno? Por exemplo, aqui o texto que a gente leu de Apocalipse 14, verso 6, fala que viu os anjos lá voando, um evangelho eterno. O que quer dizer evangelho? Boas novas. São boas novas que já existem durante a eternidade. Ora, boas novas que existem durante a eternidade, o que pode ser isso? Por que essas novas são tão boas? Se elas são boas, é porque o homem estava numa situação que estava precisando de alguma notícia que o resgatasse. Essa notícia chama-se Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua morte. Se você somar todas essas coisas, você vai perceber que existe o caráter de Deus, que é amor. E esse caráter é um caráter eterno. Deus é eterno, seu amor é eterno, e Ele providenciou notícias eternas baseadas no seu caráter, tanto que Ele deu seu Filho em resgate de muitos. Mas que notícia melhor do que essa? É eterno porque simplesmente envolve Deus, o seu caráter e o seu amor, que são tão eternos quanto o próprio Deus. E eterno também porque o plano específico da salvação foi concebido mesmo antes do homem pecar, antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz. Então, antes que o homem pecasse, Deus já tinha uma forma de resgatar o homem se ele pecasse. Então, por isso que esse plano foi concebido antes da existência do homem. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa sozinhos em momento algum. Ele não nos deixa sem uma opção. Por isso que a Bíblia lá em 1 Coríntios 10 diz o seguinte, olha, se você estiver passando por alguma tentação, lembre o seguinte, Deus não vai permitir que você seja tentado mais do que você possa suportar. E junto com a tentação, Ele já vai te dar um meio de escape. Então Deus sempre teve esse meio de escape em sua mente para nós. Seja qual for a situação que o ser humano passe, seja qual for a situação que você esteja passando, pode ser uma situação espiritual ou social, familiar, Deus sempre vai ter um meio de escape que você não imagina qual vai ser. Porque, por exemplo, naquilo que Adão fez, no pecado dele, e agora, cara, como vai resolver isso? Aí Deus falou, não, fica tranquilo que eu tenho a solução. Aí quando Jesus apareceu, as pessoas também perguntavam sobre essas impossibilidades. Jesus falou, não, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, da mesma forma, quando nós estamos passando por algum problema que, de repente, criado por nós mesmos, por alguma escolha equivocada, Deus não nos abandona por causa disso. Ele fala, se você permitir, eu vou compartilhar com você uma solução. E aí que entra o caso da adoração. Voltamos para o ponto de adoração. Porque é o seguinte, eu adoro a pessoa que eu respeito.
e a pessoa que eu obedeço. Eu vou ser fiel a essa pessoa, ela que governa a minha vida. Então, quem que governa a minha vida? Se eu pertenço a Deus, se eu sou propriedade de Deus, como nós estudamos no trimestre passado, e Deus é o meu rei, Deus é o meu Senhor, eu sou propriedade dele, ele vai cuidar de mim. Então, por isso que nesses momentos em que eu me encontro perdido na vida, Deus fala assim, olha, eu tenho uma solução para você. Eu sempre tive e sempre vou ter. E uma coisa legal no Evangelho, especialmente retratando aqui a questão do Evangelho eterno, essa necessidade de alcançar todas as pessoas, é que quando Jesus veio para mostrar e revelar o amor de Deus, o amor do Pai, as pessoas imaginavam Jesus andando só com pessoas boazinhas, sem um problema social aparente, sem pecados abertos, né? E Jesus foi muito criticado por andar com pecadores, com pessoas que viviam erradas, e ele ia buscar essas pessoas. E aqui no nosso manual de estudos tem aqui a história do ladrão na cruz. Quer dizer, até no momento da morte de Jesus, Jesus ali entre dois condenados, morrendo entre eles, que profundidade do Evangelho eterno, de buscar quem estava perdido, que até na hora da morte tinha gente ali, falou assim, olha, lembre-se de mim, quando você entrar no seu reino. Às vezes a gente limita muito o Evangelho, né? A gente só pode andar com pessoas de bom comportamento e tal, mas Jesus diz que quem tem que ser o sal, temos que ser a luz. Como é que a gente vai entender isso, na opinião de vocês? Como é que a gente vai aplicar bem para a nossa vida prática essa beleza do Evangelho eterno? Olha, eu acredito que, infelizmente, nós cristãos, às vezes a gente nos fechamos em uma tribo, como se a gente fosse uma tribo exclusiva. Essas tribos urbanas que a gente vê por aí, que eles têm um jeito próprio de se vestir, têm um jeito próprio de falar, umas gírias e tal. E eu temo que a gente tenha ficado muito nesse clubinho, entre os iguais. Mas o sal, ele tem que ser espalhado. E você não precisa de colocar muito sal num alimento para ele dar sabor. É um pouquinho de sal. No mundo escuro, é uma luzinha que pode fazer a diferença. Então Cristo orou assim, olha, te peço que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Então, nós temos que realmente alcançar os não alcançáveis, alcançar todas as tribos mesmo, essas tribos urbanas, as pessoas de outras classes sociais, porque o Evangelho é universal, é para qualquer classe social, é para qualquer povo, qualquer pessoa, não importa a sua orientação. Então, isso que nós devemos fazer. Então, lá na nossa escola, nós temos lá um projeto do Atos 29, que sai por aí ajudando essas comunidades, drogados, pessoas que estão em clínicas de recuperação, moradores de rua, hospitais, etc. Também já tivemos, nós trabalhamos em várias partes do mundo, tivemos agora em janeiro na Tailândia, com um grupo de alunos, trabalho voluntário, China, Índia, Egito, lá no Amazonas, aqui no Peru, aqui na América do Sul. Então, nós temos a noção que a gente tem que ir onde as pessoas necessitam. Mas dentro do nosso contexto, onde a gente vive, nossa comunidade cristã, às vezes eu temo que a gente é muito fechado. Nós temos que ter as portas abertas. Qualquer pessoa deve chegar para um cristão e falar, escuta, o que eu devo fazer para ser salvo? Puxa, lembra-te de mim, eu estou passando por essa situação, lembra-te de mim. Será que eu tenho chance de ser amado por Deus, de ser aceito por Deus? E aquela nós, coisa de sermos relevantes, né? Aquela coisa de sermos relevantes para as pessoas. Sim, então, eu tenho que eu tenho que ser um evangelho aberto, mas eu tenho que abrir as portas do paraíso, da salvação, ao evangelho eterno para essas pessoas. E é bom, é interessante fazer uma conexão. Em Apocalipse, acho que 12, Apocalipse 14, fala a respeito do Evangelho Eterno. Isso, 14:6. Mas o mundo, 14:6. Mas o mundo não tem alternativa para a dor, para o sofrimento, para a morte. Qualquer filosofia que esse mundo apresente que não resolva o problema da morte é um beco sem saída. Não existe isso. Nós acreditamos que o Evangelho Eterno, como baseado nas 3 mensagens angélicas, são a verdade para o momento que nós estamos vivendo. E quem tem que levar essa mensagem é o que o Edson acabou de falar agora. As pessoas não têm alternativa. Você vai portar essa alternativa. Você vai carregar esse evangelho para as pessoas que não conhecem. Mesmo que elas estejam nas piores situações. E você vai estender a mão para elas.
elas vão ver que existe alternativa para a vida delas, através do evangelho que você porta, que você carrega. É isso que significa ser o sal. Agora, veja o ladrão na cruz. Cristo não recriminou pela vida dele, porque ele estava lá por causa dos... Ele mesmo falou para o outro ladrão, que os dois estavam ali diante de Cristo, né? E ele falou para o outro, nós estamos aqui justamente pagando o que nós merecemos, mas esse inocente não. Então, aquele ladrão, ele não tinha nada para oferecer a Deus. Ele não tinha bom comportamento, ele não tinha uma vida de serviço, ele não tinha um registro de amor ao próximo, muito pelo contrário, ele era um inimigo do próximo. É só que naquele momento ele teve um vislumbre de quem Cristo era e do que Cristo poderia fazer na vida dele. Ele se enxergou como pecador, e enxergou a Cristo como Salvador. Então, ele não tinha a quem depender, a não ser na graça de Cristo. Então, ele falou, Senhor, tem uma chance para mim? Por favor, lembra-te de mim. Na hora da morte ali, na hora da morte, volta assim, segura um pouquinho seu comentário, vou chamar mais um intervalo, não saia daí e eu volto contigo falando, tá ok? Ok. Vamos lá.